Eu fico, eu fico muito contente em vê-los olhando de olhos arregalados para mim, porque não estava na minha programação turística visitar a igreja. Se bem que eu não visito as igrejas evangélicas, mas eu leio muito sobre o Velho Testamento. E hoje, quando eu soube que o meu neto, o que tem o meu nome, o Senhor, seria consagrado, eu fiz questão de vir até aqui. E eu fico muito mais contente em ver tantos brasileiros que moram aqui em Orlando prestando a sua homenagem ao pastor André e fazendo as suas orações a Deus. Nesses primeiros dias do mês de janeiro, eu espero que todos vocês consigam os objetivos que desejam e que todos vocês estejam aqui por muitos anos com saúde e que consigam chegar na minha idade, que já estou com 89 anos. E será, Cardinô, que é o Silvio Santos que vem aí? Bom, vocês viram o Silvio Santos numa igreja, tá? Ele está batizando aí o neto, entregando o neto na igreja. Pois bem, nos últimos dias, nós tivemos uma polêmica enorme envolvendo Silvio Santos e o neto dele, o Thiago Abravanel. O Thiago, disparou sobre a relação com o avô Silvio Santos. Você deve ter acompanhado, isso foi espalhado por Twitter, Instagram. Ele falou que a família dele era uma família capa de revista, que a família não seria uma família real. Inclusive falou na frente das câmeras. Todo mundo viu e ouviu o que o Thiago falou do Silvio. Ele comentou que sempre se colocou à disposição, mas que o convívio com o apresentador praticamente não existe. Praticamente não existe. Ele fez essa crítica, muita gente ficou naquela história. Não, o Thiago tem razão, o Silvio Santos deveria ter dado mais atenção a ele. O que você acha? Bom, logo no começo do programa aberto, você vai colocando aí o seu comentário, deixa seu comentário para a gente balizar. Esse assunto é interessante porque é um assunto muito psicológico, né? Um assunto muito de família, sobre a questão das pessoas, às vezes, se sentirem menosprezadas pelas outras. Uma pessoa tão importante como o Silvio Santos, né? Mas também é uma família enorme, né? Tem uma família enorme. Muita gente colocou aí na internet dizendo que o afastamento do Thiago, do Silvio, era uma coisa até certo ponto natural. Eu não sei se você tem esse tipo de problema na família. Eu, na minha família, tem gente que eu não vejo faz muitos anos. Muitos e muitos anos. E na sua? Acontece isso também? Bota aí no comentário. Bom, se gostar, curta, coloque o tinindo. Se não gostar, tudo bem, beleza. Também nos auxilia. Mas não esqueça também de comentar, porque isso faz com que as nossas redes sociais cresçam cada dia mais, se você está gostando aí do nosso conteúdo. Mas o apresentador Silvio Santos, ele está de férias na Flórida, nos Estados Unidos, e aí compareceu a esse culto evangélico que fica na Lagoinha Orlando Crush, que é a igreja da Lagoinha, tá? Inclusive, tem um texto aqui bem interessante, né? A filha comentou, a Patrícia, disse: isso é um milagre, disse a filha, a Patrícia Abravanel, ela que levou o pai lá para a igreja. Silvio estava junto da mulher, Iris Abravanel, das filhas Patrícia, Rebeca e do genro, o Alexandre Pato, e falou no microfone sobre a relação com o pastor André Valadão. O pastor André Valadão, ele comandou o culto no local. Olha, presta bem atenção nas palavras do Silvio Santos, porque o Silvio, como ele é judeu, né, o Novo Testamento para o judeu quase que não existe. A pessoa pode até ler, né? E eu lembro a você que, olha, o Novo Testamento é belíssimo, né? É belíssimo. Mesmo se você não for religioso, filosofia, psicologia, tudo está lá. É impressionante. Não tem livro mais completo
que o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento também tem belos ensinamentos. Tanto é que as igrejas, não é, colocam o Novo Testamento, mas tiram alguns livros, quando distribuem para o seu público, do Velho Testamento. Vou citar aqui 2 exemplos para vocês. O livro de Salmos, e o livro de Provérbios. Geralmente, quando você ganha aquele livrinho, né? Eu já ganhei algumas vezes, até algumas pessoas que me assistem já mandaram para mim. Eu tenho aqui, na minha biblioteca, eu tenho algumas bíblias que me mandaram, bíblias completas e às vezes o Novo Testamento. Então, eles geralmente compilam o Novo Testamento, que tem as palavras, os ensinamentos de Jesus. Jesus Cristo está no Novo Testamento. Jesus Cristo está no Novo Testamento. Mas eles colocam também algumas coisas do Velho Testamento, principalmente Salmos e Provérbios. Bom, segundo a história, os Salmos, que são poemas, né, com ensinamentos maravilhosos, né? Os Salmos foram escritos por quem? Os Salmos foram escritos por Davi. Davi, o rei Davi. E Provérbios, também diz a história, Provérbios, esse livro foi escrito por Salomão. Salomão, filho de Davi. Deixando um pouquinho a Bíblia de lado, só para explicar porque o Silvio Santos, por ser judeu, né, ele acredita no Velho Testamento. Então, ele não é dessas religiões que falam em Jesus Cristo. Tá? É uma outra religião, a religião judaica. Pois bem, mas ele esteve lá quando a Patrícia apresentou o seu filho na igreja lá em Orlando, na Lagoinha Crush. Porque Deus é poderoso para te usar onde Deus te plantou, onde Deus colocou você. E Deus levantou essa família. Eles podiam ter outra forma de vida, mas eles vivem para as famílias, eles vivem para Jesus. Agora eles podiam estar em qualquer outro lugar, agora, todos nós também, mas eles escolheram estar aqui para dedicar ao Senhor o pequeno Senor, né? Pequeno Senor Abravanel Faria. Eu queria que viesse a família aqui. Vem cá, família, vamos dedicar ao Senhor. Isso, vem a família toda, vem cá para a gente dedicar. Em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado: você e a sua casa vão servir ao Senhor com alegria. Quem crê nisso em nome de Jesus? Diga mais alto para quem está do teu lado: você e a sua família existem para servir ao Senhor com alegria. Vem cá, vamos chamar a família Buscapé toda. Vem todo mundo aqui, ó. Dá um sinalzinho. Vem aqui todo mundo. Vem aqui, Senhor. Aí. O senhor quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Dá um passinho pra frente. Eu fico muito contente em vê-los olhando de olhos arregalados para mim, porque não estava na minha programação turística visitar a igreja. Se bem que eu não visito as igrejas evangélicas, mas eu leio muito sobre o Velho Testamento. E hoje, quando eu soube que o meu neto, o que tem o meu nome, o Senor, seria consagrado, eu fiz questão de vir até aqui. E eu fico muito mais contente em ver tantos brasileiros que moram aqui em Orlando prestando a sua homenagem ao pastor André e fazendo as suas orações a Deus. Nesses primeiros dias do mês de janeiro, eu espero que todos vocês consigam os objetivos que desejam e que todos vocês estejam aqui por muitos anos com saúde e que consigam chegar na minha idade, que já estou com 89 anos. Obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos pela homenagem. Eu não esperava recebê-los, mas fico muito contente. É um bom presente que Orlando me dá. Muito obrigado.
Jesus. Amém. Vamos estender as mãos a toda a família. Nós vamos abençoá-los. A palavra fala que de geração em geração existe a bênção de Deus. E eu creio nessa tarde no derramar da bênção de Deus sobre a tua casa, a tua família. Pai, no nome de Jesus, nós dedicamos ao Senhor o Senhor. Dedicamos para que Ele cresça segundo o teu coração, vivendo como uma coluna, sendo um homem referência da tua glória, do teu caráter, da tua presença. Pai, nós abençoamos toda essa família, todo esse legado, e declaramos que sobre eles não vale nenhum mal, nenhum encantamento, mas que eles continuem cumprindo propósitos, cada filho, cada neto, cada um cumprindo o teu querer para a tua glória. Declaramos que o Senhor crescerá, sendo um homem segundo o teu coração, livre de tragédias, livre de doenças, livra, Pai, de morte, e faça-o crescer cheio do Espírito Santo, levando a palavra, levando, Pai, para a sua geração as boas novas de Cristo. Assim como toda essa casa, nós os abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar uma foto aqui bem bonita. Vem cá, Pati, vem cá, Fábio, vem cá. Isso, vem família. Isso é demais, não é qualquer foto, é o Silvio Santos que está tirando foto, gente. Junta aqui, vem cá. Aí dá. E agora vem, ela vai ser a nossa. Aí vem cá, vamos tirar uma de toda a família toda. Isso. O senhor quer segurar? Hã? Aí eles quer? Oi, vem cá. Pega o chaveirinho, pega o chaveirinho. Aí, vamos nós. Tá, ali ela vai tirar. Isso. Vem família, vem, Bebs, vem. Dá um passinho pra luz. Aí, vai pra luz um pouquinho, Senhor. Olha lá, vem. Isso. Aí. Aí. Olha lá. Aí. Como eu perguntei, né? Vocês viram aí o Silvio Santos na igreja, ele falando. Você acha que o Tiago, ele tem razão ao fazer essa crítica? Dizer que a família não existe? E família? Como é que você interpreta a família? Diz aí para mim, né? Uma pessoa que está chegando aos seus 90 anos, né? Inclusive ele falou 89, né? Tem jornal dizendo que ele está já com 91. Mas ele próprio fala que está com 99. Vocês viram aí? Tá? Não estou inventando. Não sei se ele diminuiu 2 anos da idade, né? O Silvio. Mas são muitas curiosidades sobre o Silvio, né? Essa questão, por exemplo, da religião, como ele é mais adepto do Velho Testamento, ele tem, evidente, no comportamento uma rigidez maior, né? E isso é indiscutível. É indiscutível. Se você pegar o Velho Testamento, você lê, e aí você pega o Novo Testamento, e eu gosto muito de ler a Bíblia, tem uma diferença grande nessa questão de comportamento, tá? Não é pequena. Embora os ensinamentos, os básicos, né, desde a Tábua de Moisés, são os mesmos. Os 10 mandamentos. Os ensinamentos são os mesmos. Agora, é evidente que o Velho Testamento ele esmiuça mais. Ele se mete mais na sua vida, né? Até na questão de alimentação. Se você pegar lá, você vai ver, tá? Mas o que você acha? Você acha que o Tiago tem razão de falar do Silvio? Ou o Silvio está na dele, ele é assim mesmo? Interessante, né? Porque o Silvio, ele se vacinou, aí ele teve Covid. Aí levaram ele às pressas, porque estava com febre, levaram ele às pressas para o hospital. Ele, com 1 dia e meio no hospital, ele fugiu do hospital. Muita gente não fala disso, mas ele correu do hospital. Não sei se disseram que ele teria que ser entubado, se queriam dar algum tipo de remédio para ele. Sei que ele sumiu do hospital, foi se tratar em casa. E agora ele se encontra nos Estados Unidos
muita gente, né, aquelas teorias conspiratórias, dizendo, não, ele deve estar mal, não sei o quê. E aí, você viu aí o Silvio Santos? Ele tá mal, não? Você acha que ele tá mal? Um homem com 89 anos, segundo ele, né? Os jornais estão dizendo que ele já tá com 91. Será que ele tá mal? Bota aí nos comentários. Eu fico muito contente em vê-los olhando de olhos arregalados para mim, porque não estava na minha programação turística visitar a igreja. Se bem que eu não visito as igrejas evangélicas, mas eu leio muito sobre o Velho Testamento. E hoje, quando eu soube que o meu neto, o que tem o meu nome, o Senhor, seria consagrado, eu fiz questão de vir até aqui. E eu fico muito mais contente em ver tantos brasileiros que moram aqui em Orlando prestando a sua homenagem ao pastor André e fazendo as suas orações a Deus. Nesses primeiros dias do mês de janeiro, eu espero que todos vocês consigam os objetivos que desejam e que todos vocês estejam aqui por muitos anos com saúde e que consigam chegar na minha idade, que já estou com 89 anos. Agora, deixa eu comentar com vocês essa pandemia, até porque nós estamos vivendo um momento muito dúbio. Muito dúbio. Se, por um lado, diversos países estão abrindo, estão retirando todas as restrições, um dos exemplos é o Reino Unido, né? Se, por um lado, está acontecendo isso, por outro, os números não demonstram que era para esses países fazer isso. Os números demonstram, inclusive, que a situação está muito pior. Muito pior. Eu vou demonstrar para vocês neste momento. E olha, os números estão piores independente de vacinação. Tem país que não vacinou quase ninguém e que está melhor que país que já vacinou quase toda a população. São muitos os exemplos. Um deles é a África do Sul. A África do Sul, onde surgiu a variante Ômicron, né? A África do Sul praticamente está numa queda nesse como se houvesse aquela onda, né? E agora está numa queda mesmo. Isso é demonstrado pelo gráfico lá. Mas o mesmo não acontece no Reino Unido, que está com a população bastante vacinada, bem adiantada, inclusive com mais de 50%, com 3 doses. Né? Isso não acontece em Portugal. Tá? Não acontece em Portugal. E eu vou dizer agora para vocês, não acontece no Brasil. O Brasil está numa elevação de casos e de mortes, e tem muito papo aí, muita conversa, tá? Que eu acho que isso não é prudente neste momento por parte de cientista e por parte de médico. Dizer que, não, é o cara que não se vacinou, é o cara que não tomou 2 doses, 3 doses, 10 doses. Gente, a mortalidade aumentou muito. É idiotice pensar que neste momento quem fez isso não está sofrendo, quem fez aquilo está sofrendo. É conversa fiada. É coisa de gente besta. Tá? Eu já disse para vocês várias vezes, quem me acompanha sabe disso. O vírus, ele não é político. Ele é um vírus. Ele não é da direita, ele não é da esquerda. Elegeram alguns remédios como sendo de direita, outros são remédios de esquerda. Eu só não vi remédio de centro, é tudo radical. Esse não serve, aquele não serve. Esse é bom, é ótimo, tem que fazer isso. Será, não? Uma manchete aqui na BBC. Fim da pandemia? Pergunta. Os países que retiram restrições contra a Covid, mesmo com casos ainda altos, depois de semanas com recordes diários de casos e aumento no número de hospitalizações e mortes, alguns países europeus estão flexibilizando regras de combate à pandemia e diante de uma aparente tendência de queda no número de infecções. Reino Unido, França, Holanda, Dinamarca, Espanha, Áustria, Finlândia, Bélgica, Grécia e Suécia estão entre os países que estão flexibilizando regras e buscando um novo normal. Esse novo normal está aspiado aqui pela BBC para lidar com a pandemia com normas que não obriguem as pessoas a viverem isoladas.
Em alguns lugares, como Holanda, sequer houve uma tendência de queda clara no contágio, mas as autoridades estão sob pressão para reabrir a economia, com muitos setores argumentando que, neste momento, os problemas gerados por lockdown e restrições são piores do que os criados pelo vírus. Ainda assim, vários países estão no pico de infecções diárias do coronavírus. Por exemplo, França, tá? A média de lá chega a 330 mil novos casos por dia. Isso nos 7 dias. Alemanha, com 153 mil. Holanda, 62 mil casos. Dinamarca, 45 mil. Áustria, com 33 mil casos. Bélgica, 51 mil casos. Alguns países já observaram uma queda desde o pico em janeiro, como Itália, Espanha e Reino Unido. E eu vou mostrar para vocês aqui, através dos números, que a situação ela não está melhor. Ela está bem pior. Aí você fala, mas neste momento, o Brasil, por exemplo, 2 doses, chegou a 70% de vacinados. Ultrapassou aí. Inclusive, as vacinas distribuídas, elas ultrapassam e bastante a faixa etária vacinável no país. Mais de 400 milhões de doses. Você deve ter visto uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, que é conhecido como Estadão, informando que havia lá em São Paulo cerca de 30 milhões de doses da Janssen, aquela vacina única. Não é? Vocês viram isso? Viram? Aí o que respondeu o Ministério da Saúde sobre o assunto? Disse que os estados e municípios pediram para o Ministério da Saúde guardar. Neste momento, nós temos vacinas e está faltando freguesia. Está faltando freguês. Tá? E é aquela história que eu digo para vocês. Muita gente que não tem nada a ver com a situação está se metendo. Os médicos, os cientistas deveriam se entender para dizer claramente, exatamente o que a população pode e deve fazer. Agora mesmo tem um bocado de determinação em vários estados. Eu pensei que era só aqui de Pernambuco, de onde eu falo. Mas não, são vários estados. O Ministério Público falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e barará, barará, barará. Em nenhum momento nas notas eu observei aqui dos estados, da promotoria pública, que não é cientista, não é médico, promotor não é médico, mandando fazer isso, fazer aquilo para a pandemia, não é médico. Já começa por aí, tá? Inclusive em alguns municípios determinando o prefeito para fazer e acontecer. Não é médico, tá? Tenho todo o respeito à classe jurídica, já disse aqui, minha família tem mais advogado que jornalista e que médico. Tá? Mas todo respeito. Data venha. Vocês não são médicos. Vocês não são cientistas. Vocês são operadores do direito. Tá? E, infelizmente, nas notas em todo o país, mandando o Estado, o município fazer isso e aquilo, não falam do transporte público. Não falam. Que são várias as pesquisas que já demonstraram que o grande contaminador nesse país, no Brasil todo, foi o transporte público. Ônibus, metrô, avião. Não, eles não falam, simplesmente deixaram passar. Não mandam, precisa ter álcool em gel, só entra com máscara. Não falam nada do é como se não existisse o transporte público. E eu já disse para vocês, é falta de empatia. O cara pega, pode fechar, porque é funcionário público, fecha, trabalha à distância, e o trabalhador todo dia tem que entrar em terminal de ônibus cheio, lotado, BRT lotado, metrô lotado. Isso é vergonhoso, é falta de empatia. Aliás, desculpa, mas parece até que não é ser humano. Você manda a pessoa fazer isso, aquilo, outro, sim, mas o cara tem que ir trabalhar, vai enfrentar o transporte público. Meu amigo, peraí. A primeira tela que eu mostro para vocês é o Brasil com os dados consolidados. Esses dados
eles são consolidados no mundo todo, por isso que nós temos aqui, né? Os dados consolidados, você vai vendo a curva no Brasil, ó, ascendente de casos. Nós chegamos com uma média dos 7 dias de 180 mil casos. Média de mortes, que é uma situação preocupante. Nós tivemos ontem 945 mortes e a média dos 7 dias, 655 mortes. Lembrando que os americanos começaram assim, Estados Unidos, e acabaram com mais de 2 mil mortos dia. Tá? Na vacinação, nós já ultrapassamos os 70% de vacinados totalmente com 2 doses, você vai vendo. E a terceira dose, a chamada dose de reforço, aumentou bastante. Você vê que desde o início da semana subiu 3% o número de vacinados com essa segunda dose. Vou mostrar aqui o meu estado, mostrar Pernambuco, onde a situação é muito preocupante. Olha o gráfico, ó. Olha o gráfico, a subida de casos aqui, é impressionante. A média nos últimos 7 dias, 4.968 casos, sendo que os novos casos registrados, 7.806. É uma alta impressionante. E nós temos também um aumento no caso de morte, olha aqui. A média chega a 11. Chega a 11. Quando eu falo de Pernambuco, eu gosto de comparar na Europa, por ter basicamente a mesma população, diferença muito pequena, né? É quase 10 milhões de habitantes, com Portugal. Veja Portugal também, ó. O gráfico parece muito Pernambuco, tá vendo? Ó? Aqui é morte, né? Novos casos, ó. Ó, Pernambuco, ó. Pernambuco. Portugal, aqui, ó. Tá vendo? Parece muito, né? Portugal e Pernambuco, o gráfico é muito similar. Agora você vai observar que, embora em novos casos, em média dos 7 dias, o número de casos em Portugal seja muito maior. Olha só, nós estamos falando aqui de novos casos 7 mil, quase 8 mil. Portugal, meu amigo, aqui, ó, são 54 mil casos, tá? Então, Portugal, nesse momento, vive uma situação difícil e a mortalidade não baixou. Nós tivemos ontem 56 mortos registrados e a média dos 7 dias, 46. Isso dá a entender, pelo grau de vacinação da população portuguesa, que Pernambuco vai enfrentar uma mortalidade alta como Portugal está enfrentando. Isso aí é fato. Isso é fato. Não dá para esconder isso de você que está assistindo. Tá? É fato. Ó. Portugal, dados oficiais. Ontem 56 mortes. Olha Pernambuco, ó. Um gráfico parecido de aumento de casos, porque nós estamos falando aqui de percentual. Por isso que o gráfico é parecido, tá? Não estou falando de número de testagem, eu estou falando de percentual. O aumento, né, do gráfico aqui, ó, de casos, ó, novos casos, Portugal. Pernambuco, novos casos, o aumento é muito parecido em percentual. Mas quando se fala em mortalidade, não. Aí Portugal, ó, tá ganhando feio. Porque na mortalidade não tem pra gente percentual. Você tem uma população de quase 10 milhões de habitantes e 56 pessoas morreram. A média dos 7 dias, 46. Pernambuco ainda está abaixo. Ó. Pernambuco está com 23 mortes ontem, a média dos 7 dias, 11. Lembrando que isso só está aumentando. Anteontem foram 16, ontem 23, quer dizer, todo dia está aumentando. A diferença é a vacinação em Portugal. Não é? Por isso que eu disse já várias vezes, olha, não importa a vacina. E eu vou corroborar isso que eu estou dizendo para você, o tal não importa a vacina, com um depoimento de uma médica que desde o início dessa pandemia trata a Covid. Tá? Então tá aqui, ó, vacinação. Deixa eu mostrar aqui, vacinação. Deixa eu puxar tudo aqui para ver o dia 1, que é o último dia, né? Ó, totalmente vacinados, 89% em Portugal, e receberam já a dose de reforço, 49,9%. É um índice altíssimo, né? Quase 90% da população já tomou a segunda dose, é o que diz aqui a estatística oficial. Eu estou agora puxando esse gráfico porque o Reino Unido abriu tudo e é aquilo que eu li a notícia da BBC. A BBC, inclusive,
é sediada lá no Reino Unido. E você observa no gráfico aqui, ó, que fica naquele, ó, subiu, aí 5 de janeiro. Aí, ó, houve queda, ó, caiu. Aí agora eles abriram tudo, olha aqui, ó. Abriram tudo. Aumentou de novo, né? Isso aqui no gráfico você tem a percepção clara, porque é percentual. Desceu, aí caiu de novo. O governo falou, não, agora a gente vai abrir tudo, independente de qualquer coisa. Abriram e agora o número de casos está aumentando. Vamos à mortalidade. Olha a mortalidade de novo, ó. Aqui, ó. Chegou a dar uma estabilizada, uma queda, subiu de novo. Entendeu? A média dos 7 dias está em 387. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando eles começaram a abrir, a média estava em 266. Agora já está em 387. Tá? Não é isso que diz a BBC. Os países estão saturados, começaram a abrir, inclusive a população muito impaciente. Na Europa está havendo um movimento parecido com o que está acontecendo lá em Ottawa, no Canadá. Os caminhoneiros estão ocupando as estradas contra esse negócio de passaporte da vacina, até porque na Europa é mais complicado, né? Porque a União Europeia, os caras saem de um país para outro, aí ficam tendo que mostrar passaporte de vacina de um país para o outro, ficam parados nos setores de pedágio. Vou mostrar aqui a França, onde existe controle rígido, lá, né? É a terra do Macron, né? Que defende essa situação de isolamento e tal, e parará. Paris, inclusive, parou aí durante alguns momentos da pandemia. E você vê, ó, o pico aqui, dia 20, ó, aí ó, agora está em queda. Na França também, eles estão planejando abrir tudo. Vamos lá ver a mortalidade. Ó, não tem muita queda, você tá vendo? É uma leve queda e eles estão pensando em abrir tudo. Uma média de 253 mortos nos últimos 7 dias. Eu vou olhar a vacinação aqui na França para você ver como é que tá, né? O dado aqui de 1º de fevereiro, você vê a altíssima vacinação, totalmente vacinado, 76,5%, e receberam a dose de reforço 32 milhões de habitantes, né? 48,5%. É muita gente que foi vacinada. E aí eu mudo a tela para mostrar a África do Sul. Até porque, como eu falei da vacina, e eu vou mostrar aqui o que diz uma médica sobre essa situação que nós estamos vivendo no mundo hoje, e principalmente com a situação da experiência dela tratando Covid aqui no Brasil. Olha a África do Sul. Foi quando descobriram a Ômicron, alta, queda, e agora está numa estabilidade, ó, tá vendo? Ó? O gráfico da África do Sul. Aí você vê a mortalidade na África do Sul. Nós tivemos aí aquele período, né, do ano passado com uma alta, veio a Ômicron, tá? E aumentou, né, novamente a mortalidade, e nesse momento existe uma espécie de estabilidade. Aí quando você observa e quer fazer uma comparação, falar assim, não, vamos ver se a vacina tem alguma coisa a ver com esses números. Vamos lá. Vamos pegar aqui, eu estou com o dado de quando? 30 de janeiro, atualizado. Ó. Tá? Pelo menos uma dose, 33%. Na África do Sul, população totalmente vacinada com 2 doses, 28% apenas. 28% apenas. Tá? E com dose de reforço, 1%. Aí você observa aqui, ó, a questão, tá? De mortes, que entrou na estabilidade, e novos casos em queda. Caiu e entrou na estabilidade. Apesar da população ter apenas pouca gente, né? Pouca gente, a vacinação. Você pega a vacinação aqui, tem 30, dia 30, 28% totalmente vacinado. Você vê que não tem nada a ver vacina e este momento da pandemia. Os números mostram isso, porque senão ó, Portugal estaria em baixa. Porque Portugal está com o quê? 89,3% da população vacinada. 89%, quase 90%. Está em mortalidade alta, né? 56 mortos por dia ontem. E os novos casos, olha o gráfico. Olha o gráfico.
de Portugal. Inclusive, se você pegar a África do Sul, ó, novos casos, olha o gráfico da África do Sul, com 28% da população vacinada. Tá vendo o gráfico de novos casos? Ó, Portugal. Tá? É isso que eu estou chamando a atenção. Sobre essa situação da vacinação, a nova variante Ômicron e aquela historinha que ficou sendo repetida, não, essa variante é leve, né? Teve gente, inclusive da OMS, que falou, depois o Tedros Adhanom, ele pegou o microfone, vamos dizer assim, e começou a colocar com maior clareza que não era isso, né? Que isso era uma mentira, dizer que a Ômicron era leve, e me parece que os números estão atestando exatamente o que o Tedros Adhanom falou. Tem uma médica da Universidade Federal de Minas Gerais, inclusive ela é religiosa, tem gente que chama ela de pastora, a médica Raíssa Soares. Essa médica, ela colocou uma postagem sem muito mimimi. Eu achei interessante essa postagem porque ela fala claramente. E parece que coaduna também com aquela situação que eu vivo dizendo aqui. Esqueçam política quando você fala de pandemia. Porque o vírus, ele não tem partido, não. Não convenceram ele a entrar no partido de fulano, ciclano ou beltrano, meu amigo. Não convenceram. O vírus, ele não é do centro, da esquerda nem da direita. Ele é vírus. E eu acho que a médica dá um esclarecimento e manda as pessoas se cuidarem, porque neste momento as pessoas estão pegando com vacina ou sem vacina. Mais um dia de trabalho. E olha, eu tô com a sensação que eu estou em 2020, que eu estou no início da pandemia. Muita gente doente, muita gente sintomático, com uma diferença. A gente tem menos pessoas internadas. Mas sabe qual é o problema? Tem muita gente considerando que essa cepa atual é leve, ela não inflama. Então as pessoas estão procurando atendimento quando estão com falta de ar. E a cepa Ômicron, infelizmente, também está matando. Pessoal, nós estamos tratando de Covid. Isso não é uma virose. Sabe quando você tinha síndromes respiratórias no passado, que você ia ao médico e a gente mesmo falava assim, não, isso é uma virose, isso é uma virose, isso é uma virose. A gente não fazia exame de suave, cotonete no nariz para falar que vírus que era. Neste momento, nós precisamos saber que vírus que está rolando. É Covid? Não é Covid? Só que a máxima que nós sempre defendemos, tem 2 anos que a gente bate na mesma tecla. Covid-19 é uma doença que tem tratamento, eu tenho que tratar imediatamente nos primeiros sintomas. Aí você vai perguntar assim para mim, doutora Raíssa, quer dizer então que eu vou ficar tomando remédio toda hora que eu tiver uma síndrome gripal? Olha, para isso que você deve procurar ajuda médica, com médicos que estão estudando e tratando Covid. Porque às vezes você vai ao médico e o próprio médico fala assim, não, você está muito simples, não precisa fazer nada não, espera piorar para você voltar. Gente, Covid-19 é uma doença que tem tratamento, nós debelamos, nós acabamos com a doença quando corretamente identificada, corretamente medicada, e você vai reduzir a inflamação Covid, porque você vai reduzir a replicação do vírus. Esse discurso não mudou. 2 anos depois nós estamos com o mesmo discurso. E agora, o que está acontecendo? Muitas pessoas vacinadas. Todo mundo tem a certeza que quando tem uma síndrome gripal não é Covid, porque já tem 3 doses de vacina. Não, isso não é Covid. Infelizmente, a vacina não fez o que nós gostaríamos que fizesse. A vacina não gerou em todo mundo a normalidade da vida. A vacina não acabou com a doença Covid. Alguém não contou alguma coisa pra gente. Eu sempre disse que vacina era mais uma ferramenta. Mais uma, não a salvação. E nós estamos aí com várias pessoas doentes, vacinadas, 3 doses de vacina, 2 doses de vacina. E eu te pergunto, você não está se questionando, não? Você não está se perguntando, como assim? Eu já tenho 3 doses de vacina e ainda estou com Covid? Pergunte-se. Nós estamos aí caminhando, alguns estados indo para a 4ª dose. Você não está se questionando, não? Você vai continuar
insistindo, essas políticas vão continuar insistindo em fazer reforço de dose de vacina que foi feita com cepa selvagem, com vírus atual que não é coberto. Pessoal, eu vou voltar em 2020. 5 armas. Eu preciso fazer profilaxia quando eu tenho contato com alguém positivo. Eu vou tratar rapidamente os primeiros sintomas. Eu vou acompanhar essas pessoas com sintomas de Covid. Eu preciso acompanhar. Não é uma virose simples, é uma doença imunotrombótica. Ela forma coágulos. Nós estamos vendo pessoas complicarem de Covid porque formou coágulo. É uma doença que forma coágulo. É para todo mundo, doutora? Não. Mas alguns vai ativar a cadeia de coagulação, vai aumentar os marcadores que medem o risco de você formar coágulo e, infelizmente, pessoas estão complicando com o Covid, não é mais da forma inflamatória pulmonar, não é o pulmão muito inflamado, mas é formando embolias. O que é embolia? É um coágulozinho que para na circulação sanguínea, aonde ele parar, para frente não vai sangue. Então eu tenho uma embolia, pode acontecer no corpo inteiro. Essa é uma doença que precisa de vigilância, acompanhamento. Procure médicos que saibam tratar Covid. Procure médicos que façam telemedicina e que te ajudem. Procure médicos que estão atualizados e que estão estudando essa doença. Essa não é uma doença simples, mas ela é capaz de ser tratada. Nada de pânico, nada de medo. É só vigilância, consciência, o que nós estamos vivendo. Então eu vou cuidar um a um, dar informações, fazer vocês compreenderem e não fique achando que não é Covid, porque aí você vai para uma festa, não, eu já tenho 3 doses de vacina, eu estou gripado, mas isso com certeza não é Covid. Infelizmente, pode ser Covid e pode ser a Ômicron, ela é mais leve, mas ela inflama. Então nós precisamos continuar cuidando de todo mundo. Nosso lema não mudou, nós continuamos salvando, cuidando das pessoas e você precisa dessa informação. Então, por favor, fique atentos. Evite adoecer. Se você adoeceu, você vai proteger os seus dentro da sua casa. Separa de cama, não transmita dentro da sua casa. Cuidado com as pessoas de risco. Cuidado com os idosos. As crianças estão tendo formas com a Ômicron, mas que se a gente trata na fase inicial, todo mundo melhora rapidamente. É estalar de dedo. Criança, tanto as pequenininhas quanto os adolescentes, pegam um vírus e fazem assim com o dedinho, dissolve, acaba. Mas eu preciso ser rápida. Eu preciso tratar. Eu preciso medicar rapidamente, eu reduzo a carga viral e vou reduzir internações. Combinado? Vamos continuar salvando as pessoas. Deus te abençoe, fique vigilante, vigie você, sua família e seus amigos. Fique vigilante. Vigie você, sua família, seus amigos. Se cuide, se cuide. Você vê, a médica fala aí sem muito mimimi, tá? A situação tá ruim neste momento, nós vamos viver provavelmente um mês aí, é o prognóstico de alguns médicos que estão lidando com essa variante. Pelo menos um mês de alta mesmo, até que possa cair. E você observa que mesmo países que tiveram alta, começou a cair, reabriram tudo, caso da Inglaterra, né, o Reino Unido, a França agora pensando nisso, e mostrei a África do Sul, todos os dados para vocês verem que neste momento não existe diferença de país vacinado ou país com vacinação lá embaixo. A vacinação na África do Sul, 28%. Vacinação em Portugal, 89%. Por que Portugal está numa situação dessas? Muito pior que a África do Sul. Não dá para você ter explicação tirando assim da cartola, tá? Tem que ter explicação científica. A ciência. E não conversa mole. Não conversa mole. Quero agradecer a você pela audiência. Muito obrigado, hein? Não esqueça aí de compartilhar o nosso vídeo. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Não importa. Não esquece de botar o comentário sobre alguns assuntos que abordamos aqui. Um bom dia. Cardinô.